Fala galera, Marcos falando com vocês, e aí, como é que vocês estão? Nós estamos acostumados a lidar com um mundo de 3 dimensões físicas e uma quarta que é o tempo, que é bastante utilizada para explicar as teorias sobre o espaço-tempo de Einstein. Mas hoje eu estou aqui para falar de uma quarta dimensão espacial, uma dimensão que os cientistas estão cada vez mais próximos de provar que existe, que não podemos ver, inconcebível e ainda é um mistério para nós. Mas antes vamos entender de maneira fácil o que são as outras 3 dimensões. Por volta de 300 a.C., o matemático grego Euclides estabeleceu as leis do que veio a ser chamado de geometria euclidiana. Se essa mesmo que você provavelmente aprendeu no ensino médio ou ainda vai aprender. Que nada mais é do que o estudo das relações entre ângulos e distâncias no espaço. Euclides observava um mundo repleto de objetos tridimensionais. E para ele, esses atributos comprimento, largura e altura correspondem ao que chamamos matematicamente de dimensões. Então, se o objeto ele tem apenas um desses atributos ou dimensão, ele é chamado de objeto de uma dimensão. Um exemplo disso é uma linha. Ela tem comprimento, mas não possui altura e nem largura. Se um modelo possui comprimento e largura, ele é chamado de objeto de 2 dimensões. Um exemplo é um objeto plano, possui largura, comprimento, mas não possui altura. Então, como você já deve ter imaginado, um objeto que possui comprimento, largura e altura, um cubo, por exemplo, é considerado um objeto tridimensional, de 3 dimensões. Então, para começar a falar sobre a quarta dimensão, precisamos primeiro pensar em suas implicações físicas. As 3 dimensões espaciais que nossos olhos conseguem perceber são a altura, comprimento e largura. Até aí tudo ok. Uma quarta dimensão espacial seria uma projeção ortogonal à terceira. Ou seja, a quarta dimensão é a direção no espaço que está em ângulo reto com essas 3 dimensões observáveis. Para tentar demonstrar isso, eu vou utilizar um objeto de 3 dimensões. Esse objeto possui largura, profundidade e altura, matematicamente os eixos x, y e z. Vamos acrescentar um quarto eixo que vamos chamar de eixo t. Então a quarta dimensão seria como se esse objeto de 3 dimensões se movesse ao longo desse eixo t, e que tudo muda dentro dele quando faz isso. A grande verdade é que nós não podemos visualizar a quarta dimensão. Eu vou te dar um exemplo bem simples do porquê. Nós vivemos em um mundo tridimensional, de 3 dimensões, mas vamos imaginar que existe mundos de 1, 2 e 4 dimensões, cada um deles habitado por seres geométricos. Os habitantes do mundo 1D, de uma dimensão, seriam linhas, já que vivem em um mundo de uma dimensão não possui altura e nem profundidade. Eles poderiam se mover apenas para a esquerda e para a direita, até atingir um outro habitante, não podendo ultrapassá-lo jamais, já que é impossível pular ou desviar, pois estão presos em um mundo de uma dimensão. É importante observar que esses seres de uma dimensão, nessas linhas, se tivesse um olho na extremidade delas, ela enxergaria o seu vizinho apenas como um ponto. E eles, apesar de serem seres de uma dimensão, eles enxergariam apenas em 0 dimensão. E nós, por outro lado, podemos ver os seres de uma dimensão desse mundo e vemos ele por completo, inclusive seus interiores. Da mesma forma, seres vivendo em um mundo de 2 dimensões seriam planos, possuiriam apenas largura e comprimento, mas eles não conseguiriam enxergar os seus conterrâneos por inteiro. Eles só veriam linhas retas, ou seja, enxergaria em apenas uma dimensão. Mas se eles olhassem os seres de uma dimensão, já conseguiriam ver, a linha, no caso, conseguiria ver ela por completo, inclusive seu interior. Então o que eu quero que você entenda é que nós sempre enxergamos uma dimensão inferior à que estamos. Nós, seres de terceira dimensão, na verdade enxergamos em apenas 2 dimensões, mas nós conseguimos deduzir, através de várias outras informações, a profundidade do objeto. Agora, quando eu me refiro a ver, muita atenção nisso, eu me refiro ao que é projetado em nossa retina. Nós enxergamos em 2 dimensões. Se você pegar um objeto e olhar, você verá os lados que está na sua frente, não podendo ver o que está atrás dele, a menos que você rotacione. Mas ainda assim você não conseguirá ver esse objeto aqui de todos os lados ao mesmo tempo. Agora, se você preferir interpretar ver como o mesmo que perceber, então nós vemos em terceira dimensão, já que somos capazes de avaliar um objeto, a distância de um objeto, a profundidade, apenas olhando para ele. Então, seres de uma dimensão sempre conseguem ver o interior dos seres de uma dimensão abaixo deles, mas só conseguem ver a superfície de seres com o mesmo número de dimensões que eles próprios. Por exemplo, nós, seres de 3 dimensões, conseguimos ver o interior de um quadrado de 2 dimensões, mas o próprio quadrado só conseguiria ver a superfície, o contorno dos objetos do seu mundo. Agora, seguindo essa progressão lógica, podemos deduzir, primeiro, a retina dos seres da quarta dimensão poderiam ver 3 dimensões ao mesmo tempo. Segundo, os seres da quarta dimensão poderiam ver também o interior de objetos da terceira dimensão. E terceiro, a superfície de objetos de 4 dimensões são formados por 3 dimensões. Então, ao olhar um cubo, por exemplo, nós veríamos apenas os lados do cubo que está apontado para nós.
Mas um ser de 4 dimensões poderia ver os 6 lados desse cubo ao mesmo tempo e o seu interior. Agora, se ele olhasse para uma pessoa, além dele conseguir ver nós por todos os lados ao mesmo tempo, ele também conseguiria ver todos os nossos órgãos internos, vasos sanguíneos, o interior dos vasos sanguíneos, o interior de tudo, e tudo isso ao mesmo tempo, de forma inconcebível para nós. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar o canal. Mostre para os seus amigos esse vídeo. Um grande abraço e até mais.